Quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, no Salmo 119, salmo que temos estudado pelas manhãs de domingo, e hoje chegamos ao versículo de número 145, Salmo 119, vamos ler a partir do versículo de número 145. Salmo 119, a partir do versículo de número 145. Diz assim: clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, eu guardarei teus decretos. Clamo a ti, salva-me, para que eu guarde teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, aguardo tuas palavras com esperança. Mantenho-me acordado nas vigílias de noite, para meditar na tua palavra. Senhor, ouve a minha voz, conforme teu amor, vivifica-me, conforme a tua justiça. Os que me perseguem se aproximam de mim de forma traiçoeira, andam afastados da tua lei. Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado por mais uma vez nos reunir como igreja tua, na certeza que o próprio Senhor está aqui, é o próprio Senhor quem recebe os nossos louvores, ouve as nossas orações e também agora pedimos que fale conosco, que a tua palavra encontre lugar em cada mente, em cada coração, que ela produza o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação. É a nossa oração, para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor. Essa primeira frase desse trecho do Salmo 119 que lemos, não apenas é um ensino sobre clamor, mas ela é em si mesmo um clamor. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor. Você sabe que clamar é mais do que orar. Clamar é suplicar. Clamar é implorar. É invocar, é chamar alguém para que esse alguém atente ou para você ou para algo, a fim de que tome providências que foram ouvidos. Por exemplo, em Jeremias 33, verso 3, é o Senhor mesmo quem convida: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. No Salmo 34, versículo de número 6, o salmista diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Em Êxodo 3:7, o Senhor diz assim: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Ou seja, Deus não apenas ouve, mas responde o clamor do povo do Senhor. O problema é que nem sempre o povo do Senhor clama ao Senhor.
Aliás, essa era uma das reclamações dos profetas. Por que vocês buscam socorro em quem não pode ajudar? E deixam de buscar ao Senhor. Então, eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua causa? Qual é a questão que você precisa que Deus atente e tome providências? Você já clamou ao Senhor sobre isso? O que esse trecho do Salmo pode nos ensinar a respeito do clamor ao Senhor? Então, a primeira verdade, uma primeira lição, é que o clamor ao Senhor precisa ser de coração. Eu lembro de um pastor que dizia assim, que tinha coisas que ele ia orando, ia levando em banho-maria. Mas até que chegava uma hora assim, que ele clamava: Senhor, ajuda! E esse clamor, Senhor, ajuda, precisa ser não só de coração, mas de todo o coração. É um clamor que toca todas as cordas do coração, não é um dedilhado suave, é um berro, é um grito de socorro. E nessa frase, clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, tem uma certa ansiedade, uma certa urgência. Não é só assim uma súplica, mas é também uma confissão. Senhor, se o Senhor não fizer nada, vai ser o fim. Senhor, se o Senhor não estender as suas mãos, eu vou me afogar. Senhor, se o Senhor não tomar providências, vai ser a minha ruína. Senhor, se o Senhor me salva, Senhor, me salva, porque eu sozinho não posso me salvar. É uma confissão desesperada de alguém que está se afogando. É esse grito de socorro de alguém que está se afogando e sabe que vai se afogar. Se alguém não vem socorrer, é esse o clamor que Deus ouve. Não é, oh Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. Estava numa reunião de jovens há algumas semanas, me chamou a atenção o relato de um deles. Parece que quando adolescente, pegou um ônibus errado, e quando se deu conta, já estava longe de qualquer lugar conhecido. E o dia já se findando, anoitecendo, parece que foi parar para lá de Diadema. E aí, no seu desespero, desceu do ônibus, e sabe o que fez? Ligou para o pai. E sabe o que o pai fez? No desespero do filho? Foi lá buscá-lo, Nós também temos um pai que se compadece dos nossos gritos de socorro. O clamor do povo do Senhor, dos filhos do Senhor, tocam o coração do Senhor. É Ele que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então clama ao Senhor, porque você tem um pai amoroso que se compadece de você. Não é um pai amoroso que vai te recriminar porque você se perdeu. Ele vai te buscar primeiro, depois ele conversa com você para você não se perder de novo. Mas primeiro ele te salva. Então clama ao Senhor, mas é de coração, de todo o coração, como alguém que reconhece: se o Senhor não me ajudar, é o meu fim. Estou perdido. Aquilo que eu mais amo, vou ver se acabar na minha frente. Agora, por isso, o clamor ao Senhor precisa ser confiado na graça do Senhor.
Veja que o salmista, ele não vai dizer assim no versículo de número 146, clamo a ti, salva-me, porque guardei os teus mandamentos, como se fosse uma reivindicação. Ele não vai dizer assim, clamo a ti, salva-me, e então eu vou guardar os teus mandamentos, como se fosse assim uma promessa. Ou, na pior das hipóteses, uma barganha. O Senhor me atenda, então eu vou começar a obedecer o Senhor vai ver como eu vou andar direito a partir de então. Não, não é isso que ele fala. Mas se você prestar atenção, ele diz, clama a ti, Senhor, salva-me, para que eu guarde os teus testemunhos. Ou seja, é um clamor que reconhece que só pode obedecer a Deus porque Deus salvou, libertou primeiro, senão não obedecia nada. É um clamor que reconhece que só pode dar alguma coisa para Deus porque primeiro recebeu dele. É um clamor que reconhece que só ama a Deus porque foi amado primeiro por Deus. Ou seja, é um clamor que reconhece que tudo que Deus faz por nós é por graça. E tudo que nós viermos a fazer para Ele será por gratidão. E por que a gente precisa saber disso? Porque quando a gente está em angústia, quando a gente está em aflição, quando a gente entra em desespero, sabe qual é a nossa tendência? É nos achegarmos a Deus, dizendo assim, Senhor, mas lembra-te como eu te servi. Senhor, mas lembra o que eu fiz. Como se Deus tivesse devendo alguma coisa para a gente. Mas a Bíblia diz assim, quem foi que deu primeiro ao Senhor para que seja recompensado? Para que ele se torne devedor, Deus não está devendo nada. É como o Lutero ensinava, nós somos como mendigos diante de Deus. Não temos nada nas mãos para apresentar, não temos nada nas mãos que lhe interesse, não temos nada nas mãos que já não seja dele. Não temos nada nas mãos para que possamos negociar bênçãos, favores com o Senhor. A única coisa que a gente pode é chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia desse pecador. E aí Ele vai ter misericórdia do pecador. Por quê? Porque Ele é um Senhor rico, que não só pode ajudar, mas quer ajudar. Ele tem um celeiro farto com todas as bênçãos, providências, socorros, ajudas que a gente precisa, mas Ele não negocia nenhuma delas. Ele não troca nenhuma delas. Ele não vende nenhuma delas. Ele só dá liberadamente de graça a quem humildemente se chegar a Ele e pedir. Pedir. Então peça. Você chega ao Senhor não para trocar, não para reivindicar. Você chega ao Senhor simplesmente como um filho se chega ao Pai para pedir. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Eu só posso pedir e confiar na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia e no Teu amor. E o teu clamor vai ser atendido, porque, como diz Pedro, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça, mas dá graça aos humildes. Aos humildes. Nenhum dos nossos argumentos pode convencer Deus a fazer nada. Mas o nosso clamor sincero de todo o coração, entregue, humilde, esse sim. Esse toca
o coração de Javé. Agora, uma terceira lição que precisamos aprender sobre como clamar ao Senhor. Nosso clamor precisa ser de todo o coração, sincero, do fundo da alma. O nosso clamor não pode ser confiado em méritos nossos, mas nos méritos de Jesus, na graça de Deus. E o nosso clamor ao Senhor será respondido no tempo devido. Existe uma diferença entre tempo esperado e tempo devido. Não há promessa para clamor ser atendido em tempo esperado. Há promessa para clamor ser atendido em tempo devido. Então, há clamores que foram atendidos imediatamente. Por exemplo, quando Moisés se viu pressionado pelo exército de Faraó, que se aproximava, o povo começa a murmurar, e ele clama ao Senhor, imediatamente o Senhor responde: por que clamas a mim? Diga aos israelitas que marchem. Agora, teve outros clamores que levou mais tempo. Por exemplo, o clamor de Ana, que era oprimida por Penina, a sua adversária. Ana era estéril, não podia ter filhos, numa cultura em que uma mulher que não podia ter filhos era tida como amaldiçoada, que não recebeu o favor do Senhor. Então ela vai à casa do Senhor e derrama ali a sua alma, ela clama ao Senhor. Bom, depois do clamor do Senhor, ela já não saiu com os filhos no braço, mas o texto diz que depois que Ana derramou a sua alma ao Senhor, o seu semblante já não era triste. Até voltou o apetite. E no tempo devido, ela recebeu Samuel. O Senhor a visitou. O texto diz que no tempo devido teve um filho. Lá o texto diz com essas palavras: no tempo devido teve um filho. Por quê? Que acontece que quando a gente clama, irmãos, quando a gente derrama a nossa alma diante do Senhor, quando acontece o clamor de todo o coração, o clamor sincero, o clamor entregue, logo depois desse clamor, sobe assim uma convicção, uma serenidade, uma certeza que o clamor vai ser respondido. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas uma coisa a gente sabe: essa oração Deus ouviu. Essa oração Deus ouviu. Essa oração Deus vai responder. Não sei quando, não sei como, mas a resposta virá. E aí o nosso semblante já não é triste. O salmista também ele tem essa esperança. Ele vai dizer no versículo 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo, aguardo tuas palavras com esperança. Não está apenas aguardando, está aguardando com esperança. Porque não é porque um clamor não foi respondido no tempo esperado que ainda não há de ser respondido no tempo devido. Sabe por que a gente precisa saber disso? Porque às vezes a gente clama, a gente espera, e a resposta não vem, e chega uma hora que a gente acha assim, essa resposta não vai mais vir. Por quê? Porque se esgotou o tempo esperado, mas ainda não chegou o tempo devido. E aí quando chega o tempo devido, a gente nem mais está esperando, a resposta vem e nos surpreende. Lembra o caso de Sara? Ficou esperando, parece que chega uma hora que ela já não está mais esperando. Porque quando o anjo chega e fala para ela, vai ser o ano que vem, ela ri. Ela ri.
Mas passa o ano e o Senhor a visita e está lá ela com Isaac nas mãos. Então não perca as esperanças. O teu Isaac, seja o que for, seja quem for, ainda há de chegar. O seu clamor ainda há de ser respondido no tempo devido. Por isso esperei com paciência. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o clamor, e Deus responde, nem sempre no tempo esperado, sempre no tempo devido. Agora, importante saber uma coisa: Deus vai responder o clamor? Deus vai responder o clamor. Deus vai responder o que você pede, e se não for o que você pede, vai ser ainda melhor. Agora, saiba de uma coisa: a melhor resposta ao seu clamor não é nem tanto aquilo que você pede, mas é o próprio Senhor a quem você pede. A maior resposta ao clamor é o próprio Senhor. Porque, irmãos, é melhor a gente estar no meio de uma tempestade, mas a gente clamar, Senhor, e ouvir imediatamente, eis-me aqui, do que a gente estar no cume do monte e sussurrar, Senhor, e não ouvir nada. O salmista, ele está vivendo uma tribulação. Ele diz que os seus opressores estão se aproximando. Ele vai dizer assim, verso 150, os que me perseguem se aproximam de mim, de forma traiçoeira. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma bênção. Ele tem alguém mais perto dele do que aqueles que se aproximam dele para fazer o mal. Verso 151, Senhor, Tu estás perto. Dizem que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, porque ao redor está o nosso Senhor. Ao nosso redor, o anjo do Senhor se acampa. Então, por que a melhor resposta ao clamor é o próprio Senhor? Porque onde o Senhor chega, o perturbador tem que ir embora. Onde o Senhor chega, a tempestade se acalma. Onde o Senhor chega, o coração se tranquiliza. Porque a gente consegue enxergar a situação da perspectiva correta, o problema é grande, mas o nosso Senhor é maior. Quem é maior do que o Senhor? Onde o Senhor chega, os pães se multiplicam. E onde o Senhor chega, até a morte tem que bater em retirada e dar lugar à vida. Eu lembro do meu pastor dizendo que, contando um testemunho de que, quando ele era bebê, a sua mãe estava saindo de um médico desenganada a respeito dele, devido a uma enfermidade, e no caminho para casa, desesperada, ela ergue o seu filho aos céus e clama ao Senhor, e o entrega e o consagra. E o Senhor ouviu o clamor daquela mãe. Então, a melhor resposta que podemos ter ao nosso clamor é a visita do Senhor. Por isso, irmãos, eu oro para que no seu dia de desespero, quando você mais precisar, você clame ao Senhor e se cumpra o que está dito em Isaías 65, 24. E acontecerá que responderei antes de clamarem. Eu os ouvirei quando ainda estiverem falando.
Então, qual é a tua causa? Qual é a questão que você precisa que Deus atente e atenda? Você já clamou a respeito disso ao Senhor? Então, a minha oração, o meu convite, apresente o seu clamor ao Senhor. Apresente, hoje mesmo, o seu clamor ao Senhor. Vá para o teu quarto, se ajoelhe ali. Senhor, apresento aqui, diante de Ti, o meu clamor. E que, em breve, muito em breve, você possa estar dizendo assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.